Agora, sabem um outro assunto que eu sempre trago para vocês, que eu adoro? É claro que eu adoro falar da Oura Única em Maringá. E hoje o Dr. Cássio vai falar novamente com a gente sobre o implante dentário. Por quê? Porque muita gente ainda tem dúvida, muita gente tem medo. E eu vou falar uma coisa para você. O que não dá é ficar com medo até hoje de fazer o implante dentário. E outra, né? Para a gente viver melhor. Não dá mais para viver assim não, tá bom? Não é, doutor Cássio? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Ver Mais. Kelly, nós sempre falamos dos benefícios do implante dentário, mas muita gente ainda nem sabe o que é. O implante dentário é um artifício de alta tecnologia formado por duas partes. A primeira é um pino de titânio que ele é fixado dentro do osso através de uma pequena cirurgia. Ele serve para substituir a raiz de um ou mais dentes perdidos. E a segunda parte do implante é a prótese, ou seja, o seu dente artificial que é fixado em cima desse implante e dessa forma devolve ao paciente o dente que ele perdeu, pode ser um, ou pode ser dois, ou pode ser todos os dentes, e é a forma mais segura, é a forma mais eficaz de substituir e devolver a mastigação às pessoas, de uma forma mais natural, mais estética e mais segura. Se você ainda não conhece o implante dentário, quer ter mais informações, quer tirar as suas dúvidas, é só você agendar a sua avaliação. O nosso contato está aqui embaixo. Eu e toda a equipe do Oura Única estamos de braços abertos para devolver o sorriso que você merece. Ó, e se você ainda ficou com alguma dúvida, se você tem medo de fazer o implante dentário, para com isso, tá? Liga agora e agenda a sua avaliação, que eu tenho certeza que você vai adorar conversar com o Dr. Cássio. E outra coisa, a equipe que atende ali é sensacional, tá? Então não fica com medo não, procura hoje a Oura Única em Maringá, tá? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, gente. Nossas redes sociais, vocês viram que o Pedro Henrique aí ganhou o ingresso e vai tirar uma foto e vai postar pra gente, né? E aí, você já tá seguindo as nossas redes sociais? Não? Então entra lá agora e começa a seguir, ó, já são quase 50 mil, só falta você, tá? Entra lá porque você fica sabendo de tudo que acontece. Hoje o Salsicha falou sobre aquela criança ali que foi interceptada na cidade de Xambrê, que tava com a mãe, quem tem a guarda é o pai, né? Então, ó, aqui no Instagram da RIC também você tem todas essas informações e sempre fica muito bem informado sobre tudo que acontece. Ó, e nós temos também imagens de uma câmera de segurança que flagrou um acidente, então, aqui em Maringá, né? Se você quer saber mais detalhes, entra lá agora e já vê tudo para ficar bem informado, tá bom? E é claro que eu quero convidar você também a seguir as minhas redes sociais, Kelly L. Moraes, tá? Aqui você fica sabendo de tudo, um pouquinho da minha vida, dos bastidores que acontecem na TV. Sabe aquela conversinha gostosa que a gente tem aqui durante o intervalo? Ali também você fica sabendo de tudo. E dá uma olhadinha aqui, ó, Kelly Zaninelli ontem, meus queridos. A moça que veio fazer aqui, eu acho que foi a Ana Laura, se eu não me engano o nome dela, acho que é isso mesmo, né? Ela nem saiu do estúdio, a Kelly Zaninelli já estava aqui para colocar o taping, né? E o Xuxa também, acabou de me fofocar aqui que o Xuxa também colocou o tape. Não esperaram nem a mulher sair, já cataram ela no laço, tá? Entra lá e começa a me seguir que eu tenho certeza que você vai ficar bem informado também, vai se divertir, tá bom? E olha só que eu quero falar com vocês. Ontem, no final do programa, eu fui para minha casa e recebi uma visita para fazer um orçamento. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela vai saber de que eu estou falando dela. E ela me reconheceu, eu achei muito bacana isso. E depois ela foi contar a história. Ela foi fazer o orçamento para fazer a revitalização de um piso na minha casa. Ela, há 8 meses, ela perdeu o marido, né? Uma situação lamentável. Ele teve parte do corpo queimado e perdeu o marido. E depois desses 8 meses de luto, vamos dizer assim, que ela está ainda de luto, na minha casa foi o segundo lugar que ela foi fazer um orçamento para voltar ao trabalho. Porque ela fazia esse trabalho de revitalização de piso junto com o marido dela. E a hora que ela foi contar essa história para mim, ela começou a chorar. E realmente, que olha só, ela se viu numa situação e ela falou para mim assim, gente, meu marido ia adorar fazer esse serviço. Ela se viu novamente com o marido dela, os momentos, viveu algumas histórias, contou para mim que ele adorava pentear o cabelo da filha que eles têm pequenininho porque gostava dos cachinhos. E ela veio me contar que estava muito difícil passar por essa situação. Tanto para ela como para a família.
É difícil passar por esse sentimento, é difícil ter que assumir as contas de casa. Então, há vários processos aí. E eu tenho certeza que se você não passou por isso, conhece alguém que passou por isso, e a gente vai passar por isso, infelizmente. Às vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. E como passar por isso, já que a gente não está preparado? Por isso que a gente convidou ele aqui, o meu amigo de coração, meu irmão, o João Paulo, que é um psicólogo lindo, maravilhoso, charmoso, que vai tentar ajudar a gente nesse processo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada, tá? Senta aí. Hein? É triste. Você viu essa história que eu contei? Sim. E ontem, ela começou a ver o piso lá e começou a chorar. E eu não sabia se eu abraçava, se eu, né? O que eu falava? As lembranças vão sempre vindo à tona, né? A todo instante, João. Né? Ainda há pouco você falava do luto, né? O luto é esse momento, né? Esse momento natural e de fases que envolve essas experiências de perca de alguém ou algo que tem algum significado dentro da nossa vida, né? E a partir disso, reações emocionais vai gerando dentro de nós. Reações essas que desencadearam, por exemplo, ontem na sua casa. Né? E aí você fica pensando assim, pô, mas ela está aqui depois de 8 meses, essa é a segunda casa que ela vem para fazer um orçamento, ou seja, ela está se desprendendo aos poucos. Sim. Né? Algumas pessoas, elas agem muito mais rápida frente a situações onde elas têm percas. Outras pessoas demoram muito mais. Não temos um tempo definido para um ou para outra situação. Algumas pessoas, elas agem por impulso e acabam não conseguindo viver o teu luto. Elas sublimam esse luto, não tem tempo, né? A criança não pode parar de ir para a escola, a comida não pode chegar, não tem como parar de chegar na mesa, então preciso trabalhar. E eu não consigo viver esse luto que é reservado para mim nesse Mas isso momento. também não faz mal, João? Muito mal. É sabido que, assim, hoje acho que um pouco menos, né? Mas um tempo atrás, quando os velórios eram nas residências, né? As pessoas dopavam as outras, né? Para elas não sofrerem, né? E enchiam de calmante e tudo mais. E depois que passava todo aquele período do velório e tudo mais, a pessoa, e agora? O que aconteceu? O que houve aqui em casa? Ela não O que mudou? Ela não conseguia lembrar, não conseguia saber. Ela não conseguia viver aquele momento tão importante que é da elaboração da perca daquele ente querido que ela tinha. E agora não tem mais. E lidar com tudo, todas essas emoções, por mais que nós temos essa certeza da vida, é um tanto difícil porque a gente não quer que ela aconteça. Não, pelo menos na nossa presença, né? A gente espera que venha sempre no depois. E é isso que é interessante. Por exemplo, ela também me falou o seguinte, que há uns 15 dias atrás, antes de ocorrer a situação com o marido dela, e os dois estavam conversando. E aí ele falou assim, ó, se por acaso acontecer alguma coisa comigo e eu ficar acamado, não quero. Eu não quero, porque eu não vou conseguir ver a minha filha crescer e não fazer nada. Eu não vou poder ver os cachinhos e não pentear o cabelo dela e eu na cama sem fazer nada. Primeiro, parece que é uma situação que ele já via que ia acontecer. Como se premonisse. Como se premonisse. Né? Isso é uma conversa que ninguém quer ter. Sim. Por que a gente faz isso, João? Por que a gente é desse jeito? Eu penso que culturalmente nós não fomos preparados para a morte. E é uma coisa tão natural e às vezes pode ser tão bonita. Mas né? dói, João. É sempre muito dolorido. Mas eu digo assim, bonita, talvez você que está aí de casa vai discordar. Como assim? Eu estou sofrendo tanto e você pode dizer que isso é bonito. Me preparar hoje para a vida, ter uma vida plena, ter uma vida construída, baseada em terra firme, é sinônimo de que eu estou me preparando também para uma morte. Quando que isso vai acontecer? Não dá para saber. Então eu posso fazer o bem hoje, eu posso amar hoje, eu posso ligar para aquela pessoa hoje. E com tudo isso eu vou me preparando para esse renascimento. A gente tem vivido esse tempo agora, pascal, que ele traz esse processo da ressurreição, né? Algumas pessoas acreditam, outras não, e a gente respeita cada uma delas. Mas é preciso compreender que se o que eu faço aqui tem
tem reflexo no depois, então por que tem que ser ruim ou feio depois? Às vezes é uma questão de perspectiva. É lógico, é difícil você lidar com as inúmeras percas. Ainda um pouco mais cedo no programa, a gente falava sobre as percas de pessoas, de relacionamentos, que também são lutos, né? Recentemente eu recebi no meu consultório uma paciente que retratava a perca de um animal de estimação, de um pet, né? E como assim? Como que eu vou lidar com a perca desse pet? Mas é um gato, não é um ser humano? E confundia muito todos esses sentimentos. Mas é uma perca. Você investe afetividade, você investe tempo. Então, se você investe tempo, você investe amor, você gostaria que o retorno fosse da vida e não da morte. Não da morte. Ô, João, e você falou uma coisa muito interessante também, porque eu acho que é uma situação que a gente tem que aprender a lidar. E quando eu falo a gente, é porque me coloco no lugar também, tá? Geralmente, quando uma pessoa vai, né, morar com Deus, e ela tem um filho pequeno, ou enfim, o que a gente tem que fazer com a criança? Porque você falou, antigamente, o pessoal era velório em casa, dopava a família, que não via esse processo. Mas e a criança? Como que a gente faz com a criança? Como que eu vou explicar para a criança? Igual essa filhinha que ficou desse rapaz. Olha, Kelly, recentemente, minha família passou por um processo de luto, né? A minha esposa perdeu a avó e nós tivemos essa conversa com os nossos 3 filhos sobre isso, né? Porque nós sabíamos que havia um processo de adoecimento e que estava se agravando e que havia a possibilidade de acontecer, né? E como que a gente trata isso, pelo menos na nossa casa, e eu penso que é a forma mais natural, com a verdade, né? Eu penso que a gente pode usar o lúdico para falar de uma estrelinha e outras coisas mais, mas a verdade, ela continua sendo a verdade o tempo todo. Então, ao retratar isso para minha filha, eu fui dizendo que a Bisa estava no hospital, que ela estava um pouco mais doentinha e que logo, logo, o Papai do Céu poderia chamar ela, porque ele trouxe ela até aqui e ele poderia chamar ela. Mas tudo que ela deixou aqui, continuaria aqui. As boas lembranças, os acenos, o sorriso, nada seria tirado. Então, por que eu estou perdendo alguma coisa se isso foi me creditado, e no caso da minha, 5 anos, e no caso de algumas netas, 42, 45, e no caso de alguns filhos, 60, 70 anos? Foi creditado para você. Então, o que está sendo tirado? Você ganhou. Quando eu falo dessa perspectiva, é olhar para isso. Poxa, eu ganhei. E se eu ainda tenho aqui, poxa, então eu posso ganhar ainda, antes que um dia eu perca. Porque eu não perco, eu devolvo. Não era meu. Só se perde quem tem alguma coisa. E a gente não tem, né? É difícil imaginar que... Gente, eu tô aqui, eu tô olhando para ele como se eu estivesse apaixonada. E realmente eu sou apaixonada por ele, porque ele fala de uma maneira que a hora que você falou do crédito, aí realmente... a gente tem crédito com essas pessoas. Essa perspectiva, ela traz a seguinte possibilidade. Você, Kelly, a sua vida te pertence? Eu vou responder. Responde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ó, faz o seguinte, coloca para mim o telefone na tela, você que está assistindo a gente, quer perguntar como